Boa noite, retornando ao nosso estudo, né, da quinta-feira, nós encerramos o tópico e agora vamos iniciar uma nova lei, né, que é a lei do progresso. E, como o próprio nome diz, né, nós somos quase que instigados pela espiritualidade a progredir cada dia um pouco mais. Então, nós não podemos ficar parados, né? Pedra, como diz, a gente tem que estar movimentando, senão daqui a pouco dá lodo, né? Então, a gente acaba movimentando. E o interessante desse item que nós vamos ver que, independente das situações do dia a dia, Deus sempre dá um jeito, né? A espiritualidade também sempre dá um jeito de, dentre os nossos erros, ele conseguir disso um progresso. Então, nós vamos começar a estudar cada item, né? Nós vamos estar falando especificamente lei do progresso, e dentro da lei do progresso nós temos alguns subitens, que é o estado natural, a marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e influência do espiritismo no progresso. Aí nós vamos ver que a ajuda que a gente recebe da espiritualidade. E também, em função do nosso estado espiritual atual, né? Não é atual nos dias de hoje, eu falo assim, no nível em que nos encontramos dentro da escala espírita, nós vamos notar que, às vezes, nós somos assessorados por espíritos do bem, e às vezes nós somos assessorados, a pedido nosso, por espíritos não tão bondosos assim, né? Então, que são os nossos obsessores. Então, vamos ver como que funciona a lei do progresso. Vamos começar pelo estado natural, que ele gosta de dar uma definição, que algumas pessoas acham que é um estado feliz, né? Será? Então, vamos ver. O estado natural, ele começa na questão 776 em diante. É um item pequeno, mas é um item importante. E aí a pergunta 776, ele fala assim, o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Ele fala, não, você está confundindo as coisas. Estado natural é estado primitivo. É lá no início, quando a gente começou, né, e que não combina com a civilização, né? Isso é incompatível, o estado natural é incompatível com a civilização. Veja você, né? Na hora que a gente lê livros de história, como, como que era uma coisa simples, tratamento de esgoto, né? Como que era a coisa, só da gente pensar, a gente acha aquilo tão bruto, tão esquisito, né? E aí ele deixa claro, a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Aí o Kardec, né, querendo detalhar melhor, ele diz que o estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. Está vendo? Dois pontos importantes que ele fala aqui, que é o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. E explica que o estado natural, nesse estado primitivo, ele é transitório. E o homem liberta-se dele, norteando-se para o progresso e para a civilização. Se você pegar lá nos tempos passados, né, o simples fato de uma civilização ser um pouquinho melhor que a outra, ela considerava um povo mais atrasado como bárbaros. Né? Olha que coisa engraçada. E eles eram verdadeiros bárbaros, né? Resolvia as coisas no punhal, resolvia as coisas em briga e tudo mais. Aí ele fala ó, que a lei natural, ao contrário, regula toda a condição humana. E o homem se melhora à medida que amplia suas perspectivas de compreensão e aperfeiçoa no exercício dessa lei. Ou seja, a lei natural ela vai nos ajudando a fazer o nosso progresso. Progresso é isso que ele está falando, tanto intelectual quanto moral. Ah, mas o moral é mais importante? Também, mas o intelectual nos ajuda a adquirir a moralidade. E a moralidade nos ajuda a aproveitar melhor o nosso lado intelectual. Então, isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça, né? E uma coisa, existe uma certa correlação, mas não necessariamente uma pessoa muito inteligente quer dizer que ela é uma pessoa com uma grande moralidade. Né? Então, nós já vimos vários algozes da humanidade que fazem uso indevido de seu
sua habilidade intelectual, né? Então, assim, não sejamos nós exemplos para a humanidade nesse sentido. Então, voltando aí à próxima pergunta, nós temos a 777, com menos necessidade, porque algumas pessoas acham que se nós nos mantivéssemos no estado natural primitivo, como ali o nosso uso do livre-arbítrio ele é mais limitado, então nós seríamos mais felizes. Olha só como é que é a pergunta. Com menos necessidade, o homem no estado natural não tem todas as tribulações por eles criada no estágio mais avançado. Verdade, né? Realmente, eu lá no estado natural, eu não tenho. É igual meus filhos. Eu tenho obrigações que meus filhos ainda não as têm. Mas, em compensação, eles vão ter que adquirir. Por quê? Porque uma hora eu estou indo embora e eles terão que continuar, né, sua vida sem o meu amparo, né? O meu amparo espiritualmente. O que pensar da opinião do que considera essa condição de que o estágio natural é uma felicidade, como uma das mais perfeitas felicidades sobre a Terra? É a felicidade do bruto, é aquilo que eu estava falando. Nós, na hora que verificamos aquelas civilizações antigas, a própria civilização que nós hoje encaramos como bruto, pessoas más, elas não encontravam, via em outros que são mais brutos do que elas. Então, assim, é a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem a outra condição, né? E ser feliz é a maneira dos animais, não faz sentido para nós humanos. As crianças também são mais felizes que os adultos. Mas são felizes por quê? Porque, como a gente até brinca, né? Bendita a ignorância. Bendita a ignorância, né? Porque às vezes a ignorância nos protege. Eu brinco muito com as pessoas que a ignorância, às vezes, elas nos impedem de fazer coisas piores. E também, às vezes, a gente ignora as consequências, né? Ignorando no sentido que a gente ignora as consequências e acaba arriscando uma coisa que poderia ter situações trágicas, né? Por exemplo, você vê que hoje, graças a Deus, a grande maioria ainda já consegue pensar de não dirigir alcoolizado. Ainda tem acidente com pessoas na direção alcoolizada? Lógico que tem. Mas quando eu era adolescente, a quantidade, inclusive eu, né, a quantidade de colegas meus que iam para um churrasco, mas bebia muito e depois saía para dirigir. Então, assim, nós fomos evoluindo. Você vê que hoje a gente acha isso, acha inclusive que a lei que foi colocada dentro do Brasil é uma lei interessante, né, que nos protege a todos nós. E principalmente agora, que eu não sou mais aquele adolescente de antigamente, eu sou pai de adolescentes, eu acho a lei fantástica, converso muito sobre isso com meus filhos. Então, assim, a gente vai evoluindo. Nós somos fadados a isso, né? Igual ser feliz. Continuando aqui, o homem pode retroceder ao estado natural, ou seja, eu posso voltar para o estado primitivo, não confundir, né? Apesar da gente achar que tem seres humanos que se parecem com animais, isso não quer dizer que eles estão retrocedendo ao estado natural. Na verdade, é porque eles estão indo num sentido. Na verdade, eu brinco muito com a minha família, né? Você tinha que ver como é que ele era na encarnação passada, né? A gente brinca assim, né? Porque aquele estado dele, apesar de para nós aparecer que ele está, né, retrocedendo, não, ele está evoluindo. Tem um caso do Emmanuel com o Chico que ele deixa isso muito claro. A hora que o Chico passa pelo bar, leu a pessoa lá bebendo, na hora que ele voltou dos trabalhos dele, já tarde na noite, e uma pessoa ainda estava lá bebendo. Aí ele, no pensamento, começa a julgar aquele irmão. Aí o irmão, não julgue, dessa vez ele está atrapalhando somente uma vida, ou seja, a dele, né? Na encarnação passada, ele causou problema a muitos espíritos. Então, você vê, o pior que seja a situação, aos nossos olhos, mas aos olhos da espiritualidade, ele está evoluindo. Então, ele fala, né, que não tem como. Não tem como o homem retroceder. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. E o detalhe é, se você progride, é que Deus assim o quer. É muito interessante essa frase. Essa frase, bom, só terminando aqui, né, ele fala que se retroceder à condição primitiva seria negar a lei de Deus. Então, essa frase, ó,
se você progride, é que Deus assim o quer, nós temos que prestar muita atenção, por quê? Eu vou tentar ser o mais didático possível aqui para não ser confundido, né? O que acontece? A maioria das igrejas que se diz cristãs, elas têm uma visão salvífica, né, que eles falam, né? Se você acreditar em Jesus, você está salvo. Aí vem o espiritismo, o espírita, e aí ele tem outro dogma, né? Eu chamo de dogma para machucar mesmo. Ele tem outro dogma. O dogma dele é a cada um conforme as suas obras. A verdade é que, igual o Espírito, a resposta do Espírito aí diz, né? Nenhum, nem tanto um, nem tanto o outro, né? Nós, quando vamos progredindo, tem muito, mas muito da ação de Deus na nossa vida, tá? Então, assim, o que nós fazemos, nossas obras, são muito importantes. Mas não creia que as nossas obras serão suficientes para nos fazer galgar novos estágios. Tem um empurrãozinho aí da espiritualidade maior em relação a isso. Eu brinco o seguinte, eles são muito tendenciosos, né? Graças a Deus, eles são tendenciosos. O que eu quero dizer com isso? Eles, em relação às nossas faltas, eles procuram atenuá-las, né? A ação das nossas faltas, né? Eles procuram, porque eles já sabem exercer o perdão de uma forma muito melhor do que nós. Em relação aos nossos acertos, eles procuram ampliar, né? O pouco que a gente faz, ele procura fazer que dê bons frutos, aquela brincadeira, aquele texto, né, que fala, né? Você planta e vai dar 1 por 100, né? Aquela coisa toda. Ou seja, você tenta multiplicar as nossas boas ações. Então, ou seja, existe, se você progride, está aí a resposta do Espírito, é porque Deus assim o quer, né? Porque lembra daquela passagem que Deus vira para Moisés e fala: Moisés, vai lá conversar com o faraó. Aí Moisés assim, eu sou gago. E ele não, e o detalhe é que eu vou endurecer o coraçãozinho de faraó. Aí Moisés fica sem entender, mas como assim? Ele falou assim, para provar o poder que existe em mim, né? Então, ou seja, não adianta você ir lá fazer um discurso para faraó, né, tentar levar ele no bico doce, que faraó mesmo assim vai negar. E aí vou mostrar o poder que emana de mim, porque ele precisava fazer essas demonstrações. Então, você vê que lá no passado existem histórias e tudo mais. Então, assim, não, é importante você continuar fazendo as obras? É lógico que é. Se você sentar em berço esplêndido, esqueça, não vai haver progresso. Você vai ficar num processo estagnado. Mas lembre-se que a sua ação ela vai produzir frutos e sempre as boas ações vão ser melhores aproveitadas pela espiritualidade do que os seus erros, né? As suas faltas, vamos dizer assim. Tá ok? Então, continuando aí a pergunta, então aí tá vendo? Ó, ele falando na 778, se progride é que Deus assim o quer. Então, agora nós estamos no novo item, que é marcha do progresso. Marcha do progresso já é um item que está na questão 779 em diante. Marcha do progresso. Então, vamos lá. 779. Os seres humanos possuem em si mesmo um impulso para o progresso ou adquirem mediante a educação? Olha, você sabe que, assim, vamos ser racionais, né? Você chega numa fazenda ou num ambiente humilde que aquelas pessoas não têm educação. E quando eu falo não tem educação, assim, são pessoas que não sabem ler, são pessoas que não sabem escrever, são pessoas que se comunicam com um português, né, aqui se tratando do Brasil, um português assim muito simplório, e mesmo assim são pessoas que estão progredindo. Você vê, você passa ali num ano, a casinha dele está de um jeito, passa dali 3 anos, ele já tem uma coisa melhor. Eles vão progredindo materialmente, espiritualmente e intelectualmente. Você vê que é natural isso no ser humano. Então, é igual eles falam, o ser humano desenvolve-se por si mesmo.
naturalmente. Agora, não progride todos ao mesmo tempo e da mesma forma. Isso é claro para todos nós. Basta você ir para dentro de uma empresa grande que você vê isso acontecer o tempo inteiro. E aí ele fala que os mais adiantados ajudam pelo contato social o progresso dos demais. Então, quando você tiver a oportunidade de fazer uso dos seus dons intelectuais no progresso de alguém, faça, né? A pessoa te fez uma pergunta, você vê que aquela pessoa é humilde, ela tem dificuldade de entender, você fala assim, para ela. Procure explicar da melhor forma possível, não menosprezando a capacidade daquela pessoa. Você fala, eu vou te explicar, é uma coisa um pouco confusa, mas você, por favor, né, se manifeste, me pergunte para eu saber assim, se eu estou conseguindo te explicar direito. E sempre traga a incompetência da compreensão do outro para você. Se eu, ao final aqui do ano, né, vocês, que a gente está conversando aqui juntos, vocês não entenderem as leis morais, o problema não é de vocês, o problema está comigo. Né? Sou eu que deveria me desdobrar mais, já que eu me propus a fazer esse tipo de trabalho, para que vocês possam adquirir esse tipo de conhecimento. Tem que ter esforço de vocês? Lógico que tem. Então, toda vez que alguém se aproxima para que você faça uso da sua intelectualidade, faça sem humilhar, faça sem rebaixar aquela pessoa. E lembre-se que aquilo é uma oportunidade abençoada do Pai para você fazer uso de um dom que lhe foi dado. Então, assim, é uma oportunidade, você tem que se sentir agradecido. E, nossa senhora, lá vem aquele chato de novo fazer pergunta. De jeito nenhum. Você não sabe se, como se diz, quando você virar as costas, você vai prestar conta para o divino naquele momento. Né? Quantos casos nós já vimos? A pessoa estava viva, eu vou ali almoçar e o helicóptero caiu. Né? Então, assim, é isso que nós estamos falando. Você tem que sempre estar à disposição do bem, estar à disposição do Pai, com todos os seus recursos e com todos os seus dons. Tá? Dica quente. Essa aí, hashtag dica quente. Então, vamos lá. Indo para a próxima pergunta, ele vai e fala, né? Fechando aí. Aí ele pergunta no 780, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Olha só, essa pergunta é muito interessante, porque, olha só, se eu adquiro moralidade, quer dizer, então, que ele está seguindo o progresso intelectual e falou assim, é consequente, mas não segue sempre de imediato. O fato de eu ser inteligente não me faz mais moral. O fato de eu ser mais moral, às vezes, me faz ser mais inteligente, tá? Com certeza, porque a moralidade me ajuda muito mais no dia a dia do que a minha intelectualidade. Mas já visto os exemplos que eu já dei ao longo do nosso estudo no dia de hoje aqui. Né? E aí ele pergunta, olha só, olha que pergunta interessante no item A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Então, assim, já que não é assim, ele pergunta, como que eu posso fazer com que, ao adquirir mais intelectualidade, a hora que eu adquirir mais ciência, como é que eu posso também me conduzir moralmente, melhor, moralmente? Aí ele vai, a resposta é muito interessante, olha aqui. Dando a compreensão do bem e do mal, pois assim o ser humano poderá optar. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade pelos seus atos. Resumindo, você pode até não querer, mas por mais que nós queiramos negar, a escolha sempre será nossa. Ou seja, essa resposta deixa de forma muito clara que você não pode dar a famosa desculpa, mas eu sou humano. Eu morro de rir quando a pessoa dá essa desculpa, porque a mesma coisa é falar assim, nossa, eu ainda não entendi o que é ser humano, né? Porque se você é humano, você tem livre-arbítrio, você tem moralidade, você tem consciência, você tem inteligência. Então, meu jovem, você tem uma responsabilidade muito maior do que a barata, do que a lesma, do que a formiga, do que o cavalo. Então, se você falar que você é humano, você está atestando
para você mesmo que você está dando uma desculpa. Né? Por ser humano, é que você deveria fazer melhores escolhas. Eles não, eles fazem escolhas, os animais, igual eu brinquei aqui agora, eles fazem as escolhas deles por instinto, né? Instinto de reprodução, instinto de se alimentar, instinto de defender a prole. Então, assim, eles fazem tudo isso por instinto. Nós não. Nós temos toda uma moralidade pesando as nossas ações intelectuais, né? Então, assim, eu brinco muito com meus meninos, né? Eu gosto muito de repetir a frase do Paulo. Na hora que eles, pai, pode fazer isso? Foi assim, lembre-se de Paulo. Tudo posso, mas algumas coisas não me convêm. Então, eu gosto muito que, quando eu estou adquirindo intelectualidade, eu gosto muito da cosmologia, né? O estudo dos astros, né? De forma científica. E na hora que você começa a sair desse mundinho chamado Terra e ver a dimensão só do nosso sistema solar, aí perde completamente o sentido várias brigas intelectuais que existem no planeta. Né? Então, assim, isso fica muito claro, de uma forma muito transparente para nós, na hora que você vê o que realmente é a Terra. Né? Então, na hora que você vê aqueles filmes que o cara deixa de forma categórica, eu confesso que eu tenho dificuldade até para acreditar. Ele vira e fala assim, tem mais estrelas no universo do que grão de areia no planeta Terra, em todas as praias do planeta Terra. Aí você fala, mas não é possível. Grãos de areia, na hora que você chega numa praia e olha assim, né, você pega um monte de areia, você faz assim, é muito grão de areia que cai, e ele vira ainda para você e fala, olha, tem mais estrelas no universo. Isso quem fala não é Deus, não são os espíritos, quem fala são os cientistas, né? Então, hoje é muito interessante que o próprio cientista, eles cunharam um termo que eu acho que eles estão começando a baixar a bola, né? Eles falam assim, o universo observável, por quê? Porque eles já sabem que à medida que for evoluindo a ciência, eles vão conseguir ver que o universo é maior do que aquilo que eles estão imaginando como universo total, né? Igual algumas pessoas falam assim, mas o universo, olha, o observável, né, tem tantos de diâmetro, tem tantos, e aí vai, né? Então, isso é ótimo para quê? Para desenvolver em nós a humildade, né? Dessa forma, nós vamos desenvolver a humildade. Voltando, eu me entusiasmo com a lei de progresso com a ciência, né? Isso me entusiasma. Então, assim, vocês desculpem, Deus está sendo prolixo. Mas, igual ele falando, tá vendo? À medida que desenvolve o desenvolvimento do livre-arbítrio, segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade pelos seus atos. Então, a escolha sempre será nossa, né? Quando você se excede, né, você usa de forma errada toda a sua inteligência, sinto muito, que a escolha é sua. E aí ele pergunta, mas então como é que explica que povos mais esclarecidos sejam humildes mais corrompidos? Aí ele fala, olha, você está confundindo, porque o progresso completo é ponto de chegada, mas os povos, como os indivíduos, caminham passo a passo. Então, assim, não quer dizer que o fato dele ser esclarecido, ele vai ter uma moralidade mais desenvolvida. Você pode pegar, escolhe aí que país do nosso planeta você vai escolher, e você verá que todos eles, todos, sem exceção, eles são muito bons em determinadas áreas, mas são péssimos em outras áreas, né? E não serve, assim, ainda não tem um único povo que fala assim, esse serve para todos. Não existe, ainda não tem. No planeta Terra, não. E aí ele fala que até o senso moral esteja desenvolvido, podem servir de sua inteligência para fazer o mal. Vou dar um exemplo, não é julgando, mas os Estados Unidos usou de toda a inteligência dele para tentar convencer todo o planeta que havia bombas de efeito químico para poder ir lá e invadir o Iraque. Né? Você que agora, que já passou a guerra, que todo mundo já sabe, quem já viu os documentários, viu que foi uma coisa assim, eles foram fechando os olhos para os sinais mostrando que não havia e foram lá e fizeram uma guerra. E aí uma coisa complicada, por quê? Porque quem foi os autores daquilo, nós estudamos aí, na hora que nós passamos pelo item guerra, né, eles têm essa dívida espiritual
para com a espiritualidade, né? Por quê? Porque eles atrasaram o povo, eles atrapalharam, eles mandaram soldados, colocaram todos numa situação muito pecaminosa. Então, ou seja, eles usaram da inteligência para fazer o mal. Então, não existe essa correlação, né? O moral e a inteligência são duas forças que se equilibram apenas com o transcorrer do tempo. Ou seja, vai precisar de tempo até que a gente entenda o uso correto, né? Tanto é que existem grupos de cientistas hoje que se reúnem para discutir, antes de discutir o uso da tecnologia, eles querem discutir o lado ético e moral do uso daquela tecnologia, né? Por quê? Porque se mal usada, pode vir a dar problema. Se estiver dando um barulho de fundo aí, a vizinhança aí brincando, as crianças brincando com o cachorro, tá? Então, não se assustem. Então, continuando aqui, ó, a próxima pergunta, o 781, o homem tem poderes para deter a marcha do progresso? Aí ele fala, não, mas ele pode entravá-la algumas vezes, né? Eu gosto muito de falar que, em relação a essa frase, né, da gente poder atrapalhar o progresso, se um presidente dos Estados Unidos, assim, ou da União Soviética, lá, né, esses que têm poder, o da China, poder bélico, vamos dizer assim, né? Não é poder que emana de Deus, não, poder bélico, esse poder egoísta, né? Cheio de vaidade e tudo mais. Se ele acordar um dia, hoje acordei com vontade de explodir todo o arsenal nuclear que está sob meu comando, eu vou acabar com a humanidade na Terra. Eu brinco o seguinte, ele já acorda do lado de lá, né? Aí Deus fala assim, como é que é essa ideia? O plano maior, né, que existe para a humanidade, como é que é mesmo? Deixa eu discutir aqui com você. Eu brinco, né, que isso, porque a humanidade é um plano tão grande, mas tão grande, que não vai ser a vaidade de alguém do planeta que vai impedir o progresso da humanidade, né? Então, assim, a Igreja Católica, quando tomou o rumo errado na Idade Média, ela tentou, mas ela foi atropelada, né? Então, assim, isso acontece com todos nós. Então, nosso tempo já está em cima da hora. Eu vou agradecer a presença de todos, os coraçõezinhos que foram mandados, muito obrigado, né? E a presença de todos vocês, e principalmente dos nossos irmãos que escutam depois, né? Em função dos seus compromissos. Essa lei do progresso eu acho fantástica, ela me encanta muito. Então, muito obrigado pela presença de vocês, e desculpa se meu entusiasmo foi tão grande, tá bom? Grande abraço, e até quinta-feira, onde continuaremos.